Todas as semanas, quando você vem nesse lugar, todos os domingos, você ouve nós falarmos que nossa missão aqui é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Se você vem aqui há 7 anos ou há uma semana, essa é a sua segunda vez aqui, praticamente todos os domingos você ouve a gente falando nisso. A razão da gente falar isso todo domingo é porque muitos de nós, há muitos anos atrás, nós chegamos a uma incrível conclusão. Depois de procurar muito, depois de estudar muito, depois de ler filosofia, estudar um pouco de ciência, de teologia, de outras religiões, nós chegamos à conclusão que a melhor opção para todos nós é termos um relacionamento com Jesus Cristo. Depois de experimentar tudo, ninguém nasceu na igreja e falou assim, eu vou continuar fazendo isso, eu sou filho de pastor. Mas durante muito tempo da minha vida, eu fiquei fora da igreja e li muito, estudei muito, eu cheguei a um ponto na minha vida que eu não estava concordando com as coisas que eu via. E aí, finalmente, descobri por mim mesmo o que era ter um relacionamento com Deus, com Jesus Cristo. E isso mudou minha vida, como mudou a vida de muitos de nós aqui. Por isso que nós insistimos nisso, porque nós achamos que essa é a melhor opção para cada pessoa. Você tem um relacionamento com Jesus Cristo, um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Essa é a melhor opção. E a mensagem de Jesus Cristo é clara, Deus enviou Jesus a esse mundo, Ele morreu, ressuscitou para nos religar com Deus, para restabelecer o relacionamento com Deus. Bom, disso nasce uma pergunta muito importante. Dessa nossa missão, que nós repetimos toda semana, nasce uma pergunta muito importante. Como que eu cresço num relacionamento com Jesus Cristo? Concorda? Talvez você já tenha pensado nisso. Poxa, esse pessoal fala todo domingo, relacionamento crescente com Jesus Cristo, mas como é que eu faço isso? Como é que eu cresço? Eu sei como é que eu cresço fisicamente. Né? Eu vou lá na parede, 1,60 m, 65, 70, eu cheguei nos 1,80 m e parei. Agora estou crescendo para o lado, às vezes. Como talvez alguns de vocês. Assim a gente consegue avaliar o nosso crescimento, lateral ou para cima. A gente consegue avaliar, às vezes, ao contrário, né? Às vezes decrescendo, né? O Eli mesmo está perdendo peso. E isso você consegue avaliar. Mas como que você consegue avaliar o seu crescimento em relação ao conhecimento de Jesus Cristo? Como que você cresce? Essa é uma grande pergunta que talvez você já tenha feito. Talvez todos vocês já se fizeram. A gente fica naquela, mas será que eu estou crescendo? Eu estou vindo na igreja, será que isso é suficiente? O que eu faço para crescer? Pensando nisso, é que nós fizemos essa minissérie de 2 capítulos, onde nós vamos falar dos catalisadores da fé. Bom, nós vamos começar e vamos terminar com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo nos ensina o que é o crescimento. E o que Ele espera de nós. Jesus Cristo fala claramente na sua palavra o que é que Ele espera que nós desenvolvamos para termos um relacionamento com Ele. Então, se você, por acaso, trouxe a sua Bíblia, a primeira referência que nós vamos ler está lá em Mateus, capítulo 8, mas é interessante você observar o seguinte, que Jesus, por onde Ele andava, as pessoas se admiravam com o que Jesus fazia, as pessoas ficavam pasmas, maravilhadas com o que Jesus fazia. Porque Jesus fazia milagre, Ele curava cegos, Ele ressuscitava mortos, Ele curava leprosos, diante das pessoas, diante dos olhos das pessoas. E as pessoas ficavam maravilhadas com isso. Mas só tem 2 ocasiões, em todo o Novo Testamento, onde Jesus fica maravilhado com alguma coisa. Imagina, Jesus maravilhado, uau! Uau! Imagina Jesus falando isso para nós. O que será que a gente pode fazer para Jesus olhar para a gente e falar assim, uau! O que será que é ir na igreja? Será que é cantar bem? O que será que a gente pode fazer que chama tanto a atenção de Jesus? E isso aconteceu 2 vezes na Bíblia. A primeira está lá em Mateus, como eu acabo de dizer, lá em Mateus 8. Eu vou pular alguns versículos, mas olha que situação interessante. Lá diz o seguinte, no versículo 1, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram.
E aí, em seguida, um leproso que estava ali no meio da multidão, correu até Jesus e falou uma coisa interessante para Jesus. Ele falou: Jesus, se o senhor quiser me purificar, eu sei que o senhor pode. Eu queria destacar isso porque eu acho interessante essa oração do leproso. O leproso fala assim: eu sei que o senhor tem poder para fazer isso. Se o senhor vai fazer, eu não sei porque eu não conheço a totalidade dos planos seus ou de Deus, mas eu sei que o senhor pode. E aí Jesus cura o leproso ali diante de todo mundo, né? E aí o versículo seguinte diz: imediatamente ele foi purificado. Imagino que um leproso sendo curado na frente de todo mundo, as pessoas ficaram boquiabertas, maravilhadas com o que Jesus tinha acabado de fazer, né? E aí em seguida Jesus, queria chamar atenção para mais uma coisinha aqui, Jesus mostra o tanto que ele entende de marketing, usando uma técnica inspirada nas mulheres. Jesus faz o seguinte, ele fala o seguinte para o leproso. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso para ninguém. Hã? Você quer espalhar uma notícia? Você fala, ó, não conta isso para ninguém. Não é verdade? Jesus mostrou que ele sabe de marketing, porque esse leproso saiu falando para todo mundo, né? Mas isso é só um detalhe. Em seguida, entrando Jesus em Cafarnaum, ele dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Centurião era um militar romano que era responsável por 100 soldados, daí centurião. Ele cuidava de 100 soldados. Não era um seguidor de Jesus Cristo, os romanos não aceitavam Jesus Cristo. Olha que interessante, e esse centurião, esse militar chegou para Jesus e falou assim: Senhor, o meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus falou assim: eu irei curá-lo. Ok, vou lá na sua casa curar o seu servo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dizes apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha só, um soldado, um militar romano, não seguidor de Jesus Cristo, fala desse jeito: Jesus, eu não preciso que o senhor vá lá. Se o senhor falar uma palavra, eu sei que meu servo vai ser curado. Aí em seguida diz o seguinte: ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Admirou-se. E a palavra aqui no original, se você for pesquisar no grego lá, é etheumazen, essa palavrinha aí, ó. Eu sei que tem um monte de mulher grávida, se quiser se inspirar para o nome do filho. Enfim, isso quer dizer maravilhado, pasmo, boquiaberto, perplexo, surpreso. Jesus ficou maravilhado com o quê? Olha o que diz o versículo a seguir. E disse, Jesus falando, aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha o quê? Fé. E aí Jesus disse ao centurião: vá, e como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, seu servo foi curado. Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. Essa é a primeira das duas vezes que Jesus fica admirado. A segunda também tem a ver com fé, mas é um pouquinho diferente. Jesus fica admirado com a falta de fé. Olha que interessante, está lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 3. Jesus, ele já estava pregando em toda a região, e aí ele voltou para a cidade natal dele. É como se Jesus fosse londrinense, saía pregando, São Paulo, Rio, Curitiba, e aí Jesus voltava para Londrina, e aí estava pregando numa sinagoga em Londrina. Se a gente fosse contextualizar para os dias de hoje. E as pessoas estavam ouvindo a pregação de Jesus, admiradas com a autoridade com que Jesus falava, com o conhecimento de Jesus, com a profundidade do que Jesus estava falando. As pessoas estavam admiradas. Até que alguém ali no meio levantou uma suspeita. E talvez esses versículos choquem algumas pessoas, dependendo do seu background religioso, mas enfim, o cara levantou a suspeita e ele falou assim: ei, peraí, não é esse aí o carpinteiro, o filho da Maria, o irmão de Tiago
e de José, e de Judas, e de Simão. Você sabia que Jesus tinha irmãos? E não estão aqui conosco suas irmãs. Jesus tinha irmãs também. E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Daqui nasceu a expressão santo de casa não faz milagre, né? Jesus estava ali na casa dele, querendo falar para aquelas pessoas, ensinar aquelas pessoas, e aquelas pessoas tiraram a autoridade dele. Ah, mas isso aí não é o Jesusinho, o carpinteiro, filho da Maria ali, o irmão do fulano, as irmãs dele não estão aqui? Ué, com que autoridade que ele está falando? E olha o que Jesus fez. E estava admirado, Jesus estava edeumasen, Jesus estava perplexo, pasmo, surpreso da incredulidade deles. Você vê, das 2 vezes que Jesus ficou perplexo, pasmo, admirado, as 2 vezes se relacionava com fé. Então, isso a gente conclui uma coisa importante para essas nossas 2 mensagens. A fé é a coisa que a gente pode desenvolver, pode fazer crescer. A fé é a única coisa que pode crescer. Quando a gente fala do crescer num relacionamento com Jesus Cristo, é crescer em fé, crescer em confiança. Essa é a grande coisa. Crescer espiritualmente é crescer em fé. Percebe? Fé é o quê? É você confiar que Deus é exatamente quem a Bíblia diz que Deus é. Você crescer na confiança. Você confiar que Deus faz aquilo que a Bíblia diz que Ele faz. Você ter confiança nisso, desenvolver essa confiança, crer nisso, é o que você pode fazer crescer em você mesmo espiritualmente, é crescer essa fé, essa confiança em Jesus Cristo. Imagina como seriam as nossas vidas se nós tivéssemos absoluta certeza, ou se nós tivéssemos uma grande fé, que as coisas são exatamente como nós lemos aqui. Porque às vezes a gente fala que acredita, mas não coloca em prática, a gente não pratica. Então, na verdade, a gente acredita, mas às vezes tem dúvidas. Mas imagina se você tivesse uma fé gigante, ao ponto de ter certeza absoluta de que Deus estaria com você naquela sua luta. Naquele seu problema, naquela sua dificuldade, você ter certeza absoluta que Deus está ali do seu lado. Isso não muda a forma como a gente reage? Isso não muda a forma como você lida com os seus problemas? Isso não mudaria a forma como nós lidamos com as dificuldades da vida? Se a gente tivesse essa fé gigante, absoluta, de que Deus está com a gente em todas as situações. Isso muda tudo, tudo, tudo. Se você está numa situação de quebra de relacionamento, separação, no casamento ou no namoro, alguém te abandonou, você crê que Deus está ali com você? Não te daria uma segurança para passar por isso? Se você está enfrentando uma crise financeira, você ter a certeza de que Deus está com você, está controlando tudo, que Deus não esqueceu de você, que Ele não saiu do controle, Ele não perdeu o controle das coisas, se você ter certeza disso, não te daria uma outra motivação para continuar? Não te daria uma segurança, mesmo enfrentando os problemas? Isso muda toda a perspectiva nossa. Diante de uma tentação, se você soubesse que Deus tem sempre o melhor para você, os namoradinhos estão lá aproveitando uma oportunidade, os pais saíram de casa, ligaram a televisão, estão ali namorando, e beija para cá, e abraça para lá, e daqui a pouco você se lembra, fala, não, Deus está aqui comigo, eu tenho certeza que Deus tem uma coisa melhor para você. Isso aí já traria um constrangimento, né? Você lembrar disso, falar, não, Deus está aqui perto da gente, já estaria um constrangimento. Mas imagina se você trocasse o ceder à tentação pela confiança de que Deus está com você e que Ele tem algo melhor. Em relação a qualquer coisa, suas finanças, a hora que você tem a tentação de passar alguém para trás, de mentir, de enganar, imagine se você tivesse certeza de que Deus tem sempre algo melhor. Você venceria com mais facilidade a tentação. Então, isso é o que a gente pode fazer crescer a nossa fé. E esse problema de confiança não é novo, ele começou lá atrás, lá no paraíso. Quando a gente ouve aquela história de Adão e Eva,
O que foi quebrado ali foi a confiança. Não é verdade? O homem e a mulher deixaram de confiar que Deus sabia o que estava fazendo quando falou assim, ó, não come desse fruto. Meu, tem milhares de outras árvores aqui, só dessa aqui você não come. A primeira vez ouviram isso, beleza, vamos fazer isso. Só que aí veio a serpente, o mal, a tentação, colocou em dúvida aquilo, e por falta de confiança em Deus, o homem quebrou o combinado. Então esse problema é antigo, só que depois disso Deus fez de tudo para restaurar essa confiança, porque a confiança é que faz um relacionamento se fortalecer. Não é assim na sua casa? Não é assim com seus filhos? Não é assim com o seu esposo? Na medida que você confia mais no seu esposo e seu esposo confia mais em você, o relacionamento cresce. Não é assim? Seu esposo atrasou, mas ele não precisa necessariamente telefonar, porque você confia nele. Você confia, você sabe onde ele está. É assim que um relacionamento amadurece, cresce. É isso que a gente pode crescer, quando a gente fala em crescimento espiritual. Então, nós vamos falar nesses 2 capítulos de hoje eu vou falar de 2 catalisadores da fé, semana que vem eu vou falar de outros 3. São 5 coisas que impulsionam a nossa fé, que ajudam a nossa fé a crescer. Como Eli explicou aqui no começo, o catalisador ele modifica a velocidade de uma reação química, isso que significa um catalisador. É algo que estimula, que dinamiza, é como se fosse uma fé com um anabolizante, sei lá, uma fé com vitaminada, é mais ou menos isso que é um catalisador, é algo que traz potência à sua fé. Então são 5 coisas, e isso não está na Bíblia desse jeito, você não vai achar em livro nenhum da Bíblia, escrito assim, esses são os 5 catalisadores da sua fé, não. Isso veio de muita pesquisa, eu tenho um livro lá enorme sobre crescimento espiritual, uma pesquisa feita com 3.500 cristãos, coisas que a gente observa no dia a dia, as pessoas que a gente atende. Principalmente essas 5 coisas são coisas que fazem a nossa fé crescer. Você vai se identificar com certeza com uma, com 2 ou provavelmente com as 5 coisas que nós vamos falar aqui, que fazem a nossa fé crescer. Isso não está desse jeito na Bíblia, mas obviamente que é totalmente fundamentado no que a Bíblia nos ensina sobre fé. Então isso que é um catalisador e nós vamos falar desses 5. Então o primeiro que nós vamos começar hoje, o primeiro dos 2 de hoje, é o ensino prático da Bíblia. Como que eu posso crescer? São 5 coisas. A primeira coisa é o ensino prático da Bíblia. Eu tenho certeza que a maioria de vocês pode se lembrar do primeiro dia que esteve em algum ambiente, numa igreja ou num grupo de afinidade ou num treinamento, seja lá onde for o ambiente, que você ouviu uma palavra bíblica que fez sentido para você e você apostou naquilo, você falou, não, eu quero isso para a minha vida, você experimentou, funcionou e aquilo ali ajudou a sua fé a crescer. Eu tenho certeza que você se lembra de alguma coisa que aconteceu, que você falou, puxa vida, eu já tinha ouvido a Bíblia, já tinha ouvido, nossa, parece que caiu uma ficha enorme e eu resolvi fazer isso e isso fez a sua fé crescer, isso faz a nossa fé crescer. Essa semana eu fiquei bastante feliz falando com um, falando com o outro, recebendo um e-mail aqui, um post no Facebook, um monte de gente falando que estava tentando pôr em prática o que nós falamos semana passada. Eu não me lembro da minha boca só sai o quê? Bênção. Ah, então tem mais gente que lembra. Muita gente, ou várias pessoas, falando, puxa, estou tentando fazer isso na minha casa, estou tentando fazer isso com a minha namorada. É muito legal isso, porque é isso mesmo, é você colocar a Bíblia em prática. E isso faz a diferença, e isso faz a gente crescer. Você imagina se você insistir nisso, você continuar insistindo, você olha lá para o ímã de geladeira e fala, não, mais uma semana eu vou persistir nisso, mais uma semana. Imagina a diferença que isso vai fazendo na nossa vida. Então, o ensino prático da Bíblia faz toda a diferença. Colocar em prática o que você ouviu faz toda a diferença, faz a sua fé crescer. Uma vez Jesus, no maior sermão dele,
registrado na Bíblia, é conhecido como Sermão da Montanha. Jesus termina o Sermão da Montanha com uma ilustração, com umas palavras bastante interessantes. Ele fala assim, bom, agora vocês ouviram tudo isso, porque Jesus fala sobre quase tudo nesse sermão. Mas no final ele fala assim, olha, agora vocês vão sair daqui e colocar isso em prática. Jesus pede, coloca isso em prática. Isso aqui não é conhecimento puro, é prática de vida. E aí ele faz aquele paralelo. A pessoa que ouve e coloca em prática é semelhante ao homem prudente, o homem sábio, que edifica a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, a pessoa inteligente, a pessoa sábia, ela ouve essas palavras e coloca em prática. Então, o ensino prático é uma grande ferramenta para você crescer, para fazer a sua fé crescer, desenvolver a sua fé. Então, aqui na capela, nós fazemos isso de formas diferentes, mas todas com muito planejamento, com muito cuidado para que funcione. Por isso que a nossa pregação é uma pregação um pouco diferente. Não é aquela pregação tradicional que você vem ler um versículo, depois explica aquele versículo. É bacana também, mas é um pouco mais fácil você fazer isso, né? Depois de tantos anos estudando, não é difícil você pegar uma passagem e explicar aquela passagem. A questão que a gente gasta um pouco mais de tempo é que a gente quer transformar a Bíblia numa coisa prática que você possa usar. E é isso que vai fazer a diferença, porque o conhecimento vazio não faz diferença. Eu estudei engenharia por 4 anos e meio e não me tornei um engenheiro. Fiquei 4 anos e meio assistindo aula, fazendo trabalho, não sei o quê, e virei um músico. Faz todo sentido, né? Porque não é você estar ouvindo que vai fazer a diferença. Eu fazia engenharia já com a cabeça de querendo ser músico. Não é ouvir que faz a diferença, é colocar em prática. Eu me lembro, quando eu estudava engenharia, que a gente falava assim, você vai se tornar um engenheiro a hora que você estiver com a mão cheia de terra, a hora que você estiver falando com o mestre de obra, a hora que você estiver ali diante de uma situação, ali que você começa a virar engenheiro. Enquanto você está ali na teoria, no caderninho, no trabalhinho, você ainda não é um engenheiro. Por quê? Porque você precisa colocar em prática. E é isso que a gente faz em todos os ambientes, na nossa pregação aqui de domingo, no ambiente das crianças, que a gente tem falado aqui todo domingo, nós estamos trabalhando aí no Ministério de Famílias, estamos renovando, reformulando, trabalhando para que seja mais e mais legal, mais atraente para as crianças. Mas o que a gente faz no Ministério das Crianças? Na Terra da Criação, a gente é para as criancinhas pequenininhas, de 3 a 5 anos. A gente ensina para eles, durante o período que eles passam para o Terra da Criação, uma única verdade, inspirada nas músicas, nas palavras, na contação de história, mas é a única verdade, porque é a primeira impressão que essas crianças têm de Deus, quando elas têm de 3 a 5 aninhos. É a primeira impressão, então a gente fortalece o ensino sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre a criação. É isso que a gente insiste com essas criancinhas pequenininhas, das formas mais divertidas possíveis. A gente se esforça para que seja muito divertido, para que nessa fase essa criança aprenda isso, que existe um Deus e esse Deus é um Pai celestial. É isso que a criança aprende. Aí ela cresce mais um pouquinho, vai para o Rua 10, são 3 coisas que a criança aprende ali nessa fase do Rua 10, dos 6 aninhos até os 10, 11 aninhos. Ela aprende o seguinte, que eu preciso fazer a escolha certa, eu posso confiar em Deus, não importa o que aconteça, e eu devo tratar os outros como eu quero ser tratado. Você acha que, às vezes, né, talvez por experiência, você fala assim, estão lá com as minhas crianças, hoje, por exemplo, estão assistindo um filminho lá, não é exatamente esse o nosso ministério, nós estamos de férias no Ministério de Famílias. Mas sempre que você estiver aqui, você sabe que o seu filho está ali dentro, se ele for dessa faixa etária, aprendendo essas verdades. Isso está sendo semeado no coraçãozinho dele. E aí, no final do encontro, ele ganha uma coisinha para ele colocar na geladeira, um papelzinho que chama a porta da geladeira, que tem o que ele pode fazer durante a semana junto com o pai. Olha só, colocando em prática essas coisinhas que a gente aprende aqui. No Extreme, que é ali dos 11 aos 14 anos, aos 13 anos, que é uma fase curtinha do pré-adolescente, o que a gente faz com esses pré-adolescentes? A gente ensina que a fé é uma coisa pessoal. Não adianta seu pai ter fé. Minha filha está no Extreme, não adianta o pai dela ser pastor, ela tem que ter a fé dela. Ela precisa crer em Deus.
ela tem esse desafio de ela ter uma fé, um relacionamento com Deus pessoal. É isso que a gente ensina nesse período. E aí ela vai para o Inside Out, que são os adolescentes, dos 14 aos 18 anos, para fortalecer essa fé, essa confiança. Então, com música, com diversão, com acampamento, seja o que for, todos os recursos possíveis a gente usa para que esse adolescente se fortaleça na fé. Para que tudo isso? Para que esse esforço todo? Porque acabou a adolescência, 18 anos, vai para a faculdade. E ali ele vai ser desafiado na sua fé. Não é verdade? Todos nós, quando entramos na faculdade, fomos fazer aula de filosofia, nos misturamos com pessoas de todo tipo, loucos, alegres, tristes, depressivos, todos os tipos, você se mistura ali, e ali a sua fé é testada. E essa criança, esse adolescente que foi amadurecendo durante esses anos, chega ali e ele está pronto para tomar uma decisão. É isso que a gente faz, ele está pronto para tomar uma decisão, fazer uma opção. Tem um ditado chinês, que é bastante interessante, tem um chinês aqui, meu amigo, não vou falar em chinês, você não se preocupe, mas que diz o seguinte: quem ouve apenas alguma coisa, quem ouve, esquece. Quem vê, se lembra. Quem faz, sabe. Então isso aqui só reforça o que nós estamos falando, que a prática é que faz toda a diferença. Então, você colocar as palavras de Deus, a Bíblia, o que você está aprendendo aqui, o ensino prático que você recebe na igreja, ou num livro que você está lendo, você colocar em prática, isso faz a sua fé crescer. Esse é o primeiro dos 5 catalisadores. O segundo e último dessa noite, nós chamamos de relacionamento providenciais. Deus usa pessoas e Deus usa relacionamentos saudáveis para fazer a nossa fé crescer. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui pode testemunhar isso. É só uma questão de você parar para pensar. Alguém te convidou para vir na igreja, não é verdade? Que alguém, algum amigo. Nós temos dezenas de histórias aqui entre nós. Alguém te convidou, um relacionamento, alguém do seu relacionamento te apresentou Jesus Cristo. Alguém te convidou para vir na igreja. Eu me lembro agora, o primeiro exemplo que vem na minha cabeça, é uns amigos meus que estão aqui. Uma garota trouxe o Heitor, que está lá em cima filmando para a gente, trouxe o Heitor para a capela, para conhecer a igreja. O Heitor não gostava de igreja, estava aí perdidão na vida. Aí chegou, gostou, talvez tenha gostado da música, não foi com a cara do pregador, mas gostou da música. Eu sei que ele foi ficando, e teve uma experiência com Jesus, por causa dessa pessoa, de um amigo que trouxe ele para a igreja. Foi ficando, e aí um dia ele pediu para se batizar. E aí no batismo dele, ele convidou um outro amigo, que é o Carlos, que não gostava de igreja também, que tinha um monte de trauma de igreja. Foi no batismo, achou interessante, gostou da turma, começou a vir, teve uma experiência com Deus. E está aí servindo, o Heitor está aí. Essa é a nossa história. Relacionamentos saudáveis fazem a nossa fé crescer. Relacionamentos com as pessoas sempre, presta atenção nisso, os relacionamentos sempre levam a gente para algum lugar. Sempre levam a gente para algum lugar, para o bem ou para o mal. Mas sempre os relacionamentos. Os seus amigos, olha, uma vez eu fiz uma pregação aqui daquela série ali, Guardrails, que até estão me cobrando para a gente fazer de novo essa série. Eu dizia o seguinte, que seus amigos vão determinar a direção e a qualidade da sua vida. Olha essa frase que importante, como ela pode fazer diferença nas nossas vidas. Os seus amigos, eles vão determinar a direção e a qualidade da sua vida. Mas você fala assim, não, quem determina a direção da minha vida sou eu que tomo as minhas decisões, não são meus amigos. Não é verdade. Tem aquela velha máxima, né? Diga-me com quem andas e direi quem tu és. É verdade, é verdade. Com quem você se relaciona, isso vai conduzir a sua vida para alguma direção. Hoje, né, talvez a maioria de vocês está com um nozinho na garganta em relação àquela tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, onde, até onde eu ouvi, 232 jovens morreram asfixiados lá naquela boate.
Eu fiquei imaginando, quando eu ouvi essa notícia hoje pela manhã, quando eu li, eu fiquei imaginando que entre esses 232 que morreram e fora os que ainda estão hospitalizados, deveria ter vários, ou alguns, que frequentam a igreja, que conhecem a verdade, que talvez estavam ali influenciados por amizades. Aquele amigo que insistiu, vamos lá, pô, balada, não sei o quê, pô, vai estar cheio de gente, bacana, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho certeza que alguns estavam ali, e eu falei isso para minha filha hoje, conversando, depois que a gente viu essa notícia. Eu falei, eu tenho certeza que alguns pais ali não sabiam que os filhos estavam lá. Tiveram um susto, um absurdo, um choque. A hora que falaram, meu filho não apareceu, aí aparece a notícia, aí que ele vai descobrir que o filho está lá, porque o filho mentiu, saiu com os amigos, falou que ia dormir na casa de não sei quem, acabou indo lá na balada, acabou morrendo. Os amigos influenciam a gente sempre, querendo ou não. Então, por isso, tem o outro lado da questão, obviamente. As boas e as saudáveis amizades nos levam para o bem. Não é verdade? Não são amigos saudáveis que te trouxeram um dia para cá ou para algum outro lugar para ouvir a palavra de Deus? Não são amizades saudáveis que fazem você querer estar junto com o povo de Deus e estudar a palavra? Então, por isso a gente também tem as nossas estratégias aqui na nossa igreja para juntar as pessoas, colocar as pessoas juntas, relacionamentos saudáveis, pessoas que estão buscando a mesma coisa. Porque se você está aqui hoje, você veio aqui porque você já está cansado do modelo que você está vendo por aí, de vida, de balada, não sei o que, é isso, é aquilo, tal, você já está meio cansado disso, você está vendo que não está funcionando. Você olha e fala, não, eu estou vendo que isso não vai dar em nada. Ou você mesmo já foi vítima, já sofreu por causa das coisas que você fez, sabendo que não eram as mais certas, e quando você estava longe de Deus. Então, quando a gente coloca as pessoas com os mesmos interesses, pessoas que querem crescer, pessoas que querem se desenvolver, pessoas que querem serem melhor pais, melhores filhos, melhores patrões, melhores empregados, melhores voluntários, pessoas que estão a fim de se desenvolver, você coloca essas pessoas juntas, isso potencializa, isso catalisa a sua fé. Isso potencializa a nossa fé. Por isso a gente insiste, por isso nós temos a gente tem o ponto de partida aqui na capela. O ponto de partida é um ambiente para as pessoas que estão chegando poderem começar a se conectar com outras pessoas que estão querendo a mesma coisa. Eu estou querendo alguma coisa nova, estou querendo crescer, estou precisando conhecer esse Deus, porque as opções que eu conheço não estão me satisfazendo. Então nós temos lá o ponto de partida, nós temos os grupos de afinidade. Olha que interessante esse nome. Pessoas com afinidades comuns. Por isso que chama grupo de afinidade. Então, assim, você é casado, você tem uma faixa etária ali dos 20 aos 30, não tem filhos, a gente tenta juntar essas pessoas no mesmo ambiente para que elas possam ter a oportunidade, presta atenção, a oportunidade de crescer. Não significa que você vai colocar junto e vai crescer. Porque é o que eu falei, eu passei 4 anos e meio fazendo faculdade de engenharia e não virei um engenheiro. Significa se você quiser. Então, assim, um que quer, o outro que quer um pouquinho, não quer tanto, o outro que quer mais, você coloca essas pessoas juntas, isso potencializa a sua fé. E você acaba crescendo em fé. Então, por isso que nós temos essas estratégias aqui na capela. Porque o que você pode crescer é na fé. Bom, eu sei que essa mensagem é bastante prática, ela é bem pouco emocional, nem sempre as coisas precisam ser emocionais, mas é exatamente isso que nós estamos falando, é você colocar as coisas em prática, você dar um passo. Mas apesar de ser uma mensagem bastante prática, esse assunto é muito sério, mas muito sério mesmo. Porque quando Jesus estava lá no Sermão da Montanha, quando ele falou assim, olha, quem coloca em prática é semelhante a essa pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha. É o sábio, é o prudente. Mas ele conclui com o seguinte, ele falou, mas aquele que ouve e não pratica, aquele que está escutando, mas amanhã é outro dia, vou escutar na outra semana de novo, aquele que ouve e não pratica, Jesus compara com o
tolo. Na linguagem da molecada, o sem noção. E é exatamente isso que Jesus fala mesmo. Ele fala assim, o insensato é aquele que ouve e não coloca em prática, é o tolo. É o bobão. Aquele que só ouve e não faz nada é um bobão, é um tolo. Jesus faz uma comparação assim, ele chega numa praia, ele fala, nossa, que lugar lindo, que areia bonita, eu vou construir minha casa aqui, vou morar na frente da praia. É mais ou menos, talvez Jesus não tenha feito essa macaquice, mas é isso que Jesus está falando, é o tolo, porque ele achou bonito o lugar, ele construiu a casa ali na areia. O que acontece quando vem a tempestade? Cai a casinha. Cai a casinha. Por isso esse assunto é muito sério. Por isso esse assunto, porque quando a casinha cai, às vezes é tarde, às vezes dói demais. E muitas vezes a casinha cai porque você não colocou em prática. Muitas das histórias que a gente como pastor escuta, as pessoas que a gente vai atender, as pessoas que a gente se envolve para ajudar, muitas das histórias, eu diria que 98% das histórias, a pessoa sabia o que deveria ter feito, mas não fez. Às vezes, para a gente que é pastor, dá vontade de falar assim, mas peraí, você não sabia que é assim? Você não sabia que você precisava cuidar do seu relacionamento com a sua esposa? Você não sabia que você precisava tratar melhor o seu marido? Você não sabia do relacionamento com o seu filho, como você deveria tratar? Nós já não estudamos isso tantas vezes. Às vezes dá vontade da gente falar isso. Mas claro que aí não adianta mais falar. Naquele momento não adianta. A pessoa vai ter uma outra oportunidade de ouvir e quem sabe colocar em prática, mas às vezes a casinha caiu porque você ouviu, você sabia, mas você não colocou em prática. Por isso que esse assunto é importantíssimo. É importantíssimo. Você precisa usar essas ferramentas para fazer a sua fé crescer. Você precisa colocar em prática o que a palavra nos ensina, porque assim você vai crescer na confiança de que Deus é quem Ele diz que é. E se Ele diz que Ele está com você, Ele está com você. Se Ele diz que Ele te protege, Ele te protege. Se Ele diz que Ele tem um plano melhor para a sua vida do que aquele que você achou que era o melhor, Ele sabe o que está falando. Percebe? Então a gente não vai encerrar essa palavra hoje aqui sem dar oportunidade para vocês de dar um passo nessa direção. Então, das duas coisas que nós falamos hoje aqui, nós temos opções para oferecer para vocês. Então, eu quero oferecer oportunidade para os que estão chegando aqui na capela, os que estão novos, de se envolverem. E eu falei que o ambiente para isso é o ponto de partida. Então, assim que eu acabar aqui, assim que nós terminarmos a oração, o Carlos, aquele moço simpático ali, o outro Carlos, não é o mesmo. Levanta a mão aí, fica de pé, Carlos, por favor. O Carlos é o líder do ponto de partida. O Carlos vai subir as escadas ali e ficar naquela salinha ali em cima, esperando todas as pessoas que tiverem interesse em se inscrever no ponto de partida. Você quer conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus? Você quer ouvir palavras que você pode colocar em prática, discutir alguns assuntos, tirar suas dúvidas? Esse ambiente é o ponto de partida. Então, todos vocês que quiserem, se já são cristãos, se não são, tanto faz. Você quer começar a ter essa experiência de comunhão, de crescimento? Nós estamos te oferecendo essa oportunidade. Então, sobe ali as escadas e fala com o Carlos. Para os que já fizeram o ponto de partida, que estão aqui há mais tempo, que ainda não estão conectados num grupo de afinidade, nós vamos te dar a oportunidade hoje também de deixar o seu nome, para a gente te colocar num grupo de afinidade. Nem sempre é fácil encaixar em seguida, não quer dizer que semana que vem você já está num grupo, às vezes é difícil, o Júnior passa apertado aí para conectar todo mundo tem agenda corrida hoje em dia, né? Mas é a oportunidade que você tem de se encontrar com pessoas durante a semana, onde você pode discutir os assuntos que são do seu interesse. Estudar a palavra, aprender alguma coisa a mais sobre Deus e pessoas que vão te ajudar a colocar em prática. Porque isso é que é o bacana da comunhão. Gera prestação de contas. Então você fala assim, puxa, eu estou tentando. Você está tentando? Você lembra daquela pregação, daquele estudo? Você lembra? Você está tentando? Eu estou tentando. Isso é comunhão, isso gera crescimento. Então, o Júnior, aquele moço simpático que está lá atrás, levanta a mão assim, Júnior.
Assim que a gente acabar também a oração, o Júnior vai estar na segunda entrada ali à direita, num ambiente que é do Inside Out. O Júnior vai estar ali recebendo as pessoas que quiserem deixar os seus nomes para a gente tentar encaixar num grupo de afinidade. Mas alguma coisa eu e você precisamos fazer para crescer no relacionamento com Jesus Cristo. Por quê? Porque isso é o melhor que pode acontecer com a minha vida e com a sua vida. Quanto mais você cresce em confiança, em fé em Deus, mais a sua vida melhora em todos os sentidos. Como eu disse, você está diante de uma tentação, você está diante de um problema, você está diante de uma tempestade, suas raízes estão firmes. A sua casa está firmada na rocha. Não é qualquer chuvinha que vai te derrubar. Amém? Vamos orar, então? Senhor, nós precisamos, Senhor Deus, dessas raízes, Pai. Precisamos nos fortalecer, Senhor Deus. Precisamos dessa fé que causou admiração em Jesus Cristo naquele episódio do centurião. Nós precisamos dessa fé, dessa confiança, Deus, em Ti, Pai, para que a nossa vida melhore, Pai, para que nossos relacionamentos melhorem, para que nossa vida financeira, nosso trabalho, nossas amizades melhorem, Senhor Deus. Então, por favor, Pai, por favor, não deixe que mais uma vez a gente saia daqui da igreja, quem sabe até comentando alguma coisa, mas amanhã não é um outro dia e já se esquece tudo. Por favor, Deus, por favor, nos ajude a assumir esse compromisso de colocar em prática a Tua palavra, Senhor Deus, porque isso é o melhor para nós. Isso é o que vai nos tirar da angústia, isso é o que vai nos tirar da depressão, é isso que vai nos tirar do sofrimento, Senhor Deus. Então, por favor, trabalhe em nossos corações, no meu coração, na minha família, em cada família que está aqui, Senhor Deus, e aqueles que estão ouvindo essa palavra pela internet, Senhor Deus. Seja onde for, Pai, toca esses corações, Senhor Deus, para que Tuas palavras sejam vida, sejam vida, que nós coloquemos isso em prática no nosso dia a dia, no nosso trabalho, Senhor Deus, porque isso não é apenas o que o Senhor deseja para nós, mas é o que é melhor para nós. Então, nos ajude, Senhor Deus, nesse desafio, Pai. Nos dê uma semana abençoada, Senhor Deus, uma semana que possamos crescer um pouquinho mais no relacionamento contigo, Senhor Deus, e refletir um pouquinho da Tua luz para as outras pessoas também, Pai, para que a gente faça a diferença na nossa sociedade, Senhor Deus. Por fim, eu quero orar por aquelas famílias lá do Rio Grande do Sul, Senhor. Aqueles pais que, como eu e como vários aqui, têm filhos adolescentes e que estão passando por essa luta. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja confortando aqueles corações, Pai. Que o Senhor esteja trazendo paz e protegendo, Senhor Deus, aquelas famílias e trazendo conforto, Senhor Deus, para aqueles familiares, Pai. E que, em nome de Jesus também, que o Senhor levante vozes lá em Santa Maria, Senhor Deus, para anunciar a Tua palavra, Senhor Deus, para que esses jovens saiam dessa vida, Senhor Deus, de loucura, de bebida, de balada, Senhor Deus, e possam Te conhecer e ter suas vidas transformadas por Ti, Senhor Deus. Eu creio nisso, Senhor Deus, e eu peço que o Senhor faça isso, Senhor Deus, lá em Santa Maria, como o Senhor faça aqui em Londrina, como o Senhor faça em todo o Brasil. Eu oro por essa geração, Senhor Deus, que está se perdendo nas drogas, nas bebidas e no sexo fora do casamento, Senhor Deus, que em nome de Jesus, o Senhor esteja nos trazendo para junto de Ti, Senhor Deus, e transformando as nossas famílias. Faço oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Não perca a oportunidade de entrar nesses ambientes. E semana que vem a gente está aqui com as outras 3 coisas. Into the dark.